Você que está em casa, baixe sua fronte e mentalize também esse momento conosco. Senhor amado, Senhor querido, obrigado por essa noite de bênção, por essa noite de dádiva. A tua igreja está aqui repleta de pessoas, ainda com as normas de restrição, é verdade, mas um público muito bom para a glória do teu nome. Pessoas estão em casa nos acompanhando também, por meio desta live, e que seja sobre todos, os que estão aqui, os que estão nos seus lares, a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, em especial sobre estes que se levantaram e simbolicamente apresentaram diante do Senhor aquilo que os aflige, aquilo que os atormenta, aquilo que os tem perturbado. Ó Deus, a tua palavra é clara quando diz que se nós pedirmos crendo no nome do teu Filho, nós haveríamos de receber. E é no nome de Jesus que o teu povo se apresenta ante a tua face. É no nome de Jesus que estas pessoas se dobram, se curvam, crendo que é do Senhor que vem a resposta, é do Senhor que vem a solução. Para o pior dilema, para a pior dificuldade, para o pior problema, é do Senhor que vem a nossa restauração. Portanto, Pai, ensina-nos a descansarmos em Ti, a confiarmos em Ti, a dependermos de Ti, e sabermos que não é a nossa força, mas é a Tua força em nós. Glória ao Teu nome, pela fidelidade do Teu povo. O Senhor tem abençoado esta igreja, os membros desta igreja, agregados desta igreja, amigos desta igreja, e continua, ó Pai, nos dando visão para administrarmos os teus recursos de acordo com a vontade soberana do teu Espírito Santo, para, de fato, abençoarmos vidas que precisam, investirmos no pobre, naquele que é marginalizado pela sociedade, naquele que carece de uma ajuda especial. Estamos aqui, Senhor, à tua disposição. E agora eu te peço, fala-nos pela palavra. Queremos te ouvir. Precisamos te ouvir agora pela tua palavra, que vai ser lida e explanada no nome poderoso e majestoso de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Pode sentar. Como nós temos feito todos os domingos à noite, eu tenho trabalhado o Salmo 51, versículo por versículo, apontado a realidade do pecado e o quão horrendo ele é. E hoje eu tenho um tema, você vai me acompanhar bem aí com a sua Bíblia, como sempre fazemos, vamos ler bastante a Bíblia. Você que está em casa também, pegue a sua Bíblia, dá tempo ainda, o culto está começando. Então pega a sua Bíblia e vamos compartilhar aí a leitura junto comigo. Meu tema para hoje, seguindo o Salmo 51, o pecado original. Uma realidade inescapável. O pecado original, uma realidade inescapável. E eu vou para o Salmo 51, versos do 1 ao 5, sempre lendo a cada dia um verso, de acordo com a nossa análise. Já analisamos os primeiros 4 versos, e hoje vamos analisar o verso 5, mas eu quero começar do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. E agora o verso 5, que é o verso de hoje que estaremos analisando. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eu quero repetir esta parte final. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Sempre gosto de citar a experiência ocorrida em família, quando minha linda e amada Débora tinha apenas 3 aninhos de idade. Estávamos em casa num dia qualquer à noite, e Débora brincando no tapete novo de Lu na sala com algumas bonecas. Lu estava fazendo alguns mistos quentes para comermos com Coca-Cola, para variar, quando nós avisamos: Dedê, venha comer o seu misto.
E ela respondeu naquela vozinha de criança: aqui, papai. Aqui, papai. Não querendo interromper o seu momento infantil, fui com um copinho de Coca-Cola e o sanduíche dela até a sala e falei: Débora, vou deixar você comer aí só hoje, mas cuidado com o tapete novo da sua mãe, hein? Ela olhou para mim com os olhos esbugalhados, naturais dela, não sei que ela puxou isso, e ela balançou a cabeça afirmativamente, como quem dizia: não vou deixar cair não, papai. Eu mal virei as costas, crash! Aquele barulho de uma coisa espatifando no chão. Quando eu corro para a sala, está lá a Débora banhada de Coca-Cola. O tapete novo todo manchado com Coca-Cola. E com a calma que me é peculiar, que vocês conhecem, eu perguntei jeitosamente: Débora! O que papai te avisou? Irmãos, escutem o que eu vou dizer. Eu creio porque eu ouvi e eu estava lá. Ela, atemorizada, olhou para o lado, apontou para a parede e falou: fui eu não, papai, foi a parede. Cara de pau. Nessa hora eu não sabia se ria ou se brigava com ela. Mas a sinceridade com que ela falou foi tamanha que eu cheguei a duvidar da integridade da pobre parede à minha frente. Cheguei a ter dúvidas se de fato não tinha sido a parede que tinha derrubado aquele copo de Coca-Cola. Brincadeiras à parte, a questão que eu quero pensar com vocês é o seguinte: como pode uma criança com apenas 3 anos de idade fugir do seu erro, mentir, criar do nada uma desculpa, uma história fantasiosa para se ver livre de uma situação complicada? Quem ensinou Débora, ainda nos seus primeiros aninhos, a faltar com a verdade? Certamente não fomos nem eu nem Lu. Essa não era a nossa prática, essa não é a nossa prática. Mas uma situação como a de Débora existe para nos comprovar o fato de que o ser humano, seja ele quem for, ele já vem ao mundo dominado por essa chaga maligna, por esta enfermidade medonha, conhecida como pecado. O que é que Paulo nos diz lá em Romanos? Vamos ver, abre aí. Romanos capítulo 3, versos 10 ao 12. O bom do telão não estar funcionando hoje é que você é obrigado a exercitar algo que você já não faz há algum tempo: procurar os textos bíblicos na sua Bíblia, quando você está no culto. Romanos 3, do 10 ao 12, olha o que diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Que declaração inclusiva, que declaração da qual não podemos fugir. Eu e você, todos nós, estamos inseridos nestas palavras de Paulo aos Romanos. Essa semana foi uma semana de muitas revelações negativas para todos nós. Todos ficamos chocados, desde o último domingo, completando hoje 7 dias, com 4 revelações muito fortes. A primeira, a notícia do padre Robson de Oliveira, de Goiás, que supostamente desviou mais de 120 milhões de reais das doações dos fiéis da sua paróquia. A segunda e aterradora notícia foi a descoberta de que a pastora, deputada federal e cantora Flor de Lis foi a mandante do assassinato do seu marido, envolvendo pelo menos 20% da sua família nessa trama diabólica. A terceira notícia foi a prisão do pastor Everaldo, o homem que batizou o presidente Bolsonaro, líder do PSC, acusado de liderar um esquema de desvio de verbas que foram enviadas para tratar da saúde no Rio durante essa pandemia. Tem ideia do que é isso?
Um homem que deveria ser chamado de Deus, ele indiretamente ocasionou a morte de muitas pessoas pelo desvio de verbas. E a quarta notícia foi o afastamento do governador do Rio de Janeiro, o juiz Wilson Witzel, acusado de ser o mandante desse esquema de corrupção. Justamente ele que foi eleito como uma espécie de alternativa à velha política que prevalece no Brasil, sobretudo no estado do Rio. O que eu aprendo disso? 4 exemplos que foram bem notórios ao longo da semana. O que eu aprendo disso? Esse é o poder e o efeito do pecado. Ele não livra a cara de ninguém, padre, pastor, juiz, pessoa comum, seja quem for, todos somos contaminados por essa maldição que nos foi passada hereditariamente, de pai para filho. Essa é a verdadeira maldição hereditária, o pecado. Assim como herdamos as características físicas dos nossos antepassados, por exemplo, esse nariz bonito que o Senhor me deu, eu herdei de minha mãe. Não tem jeito, você é, em parte, fisicamente, aquilo que os seus pais, seus tios, avós foram. Nós herdamos também alguns traços do seu temperamento. Nós herdamos também até doenças, predisposições para algumas enfermidades que nós chamamos de genéticas. Como eu me pareço fisicamente, emocionalmente com os meus antepassados, eu também recebo uma outra herança de ordem espiritual, marcada pelo pecado, que desde o Éden vai passando de pai para filho. Por que é que eu, Júlio César, sou pecador? Eu sou pecador porque meu pai foi pecador. E meu pai foi pecador porque o pai dele era pecador, ou seja, o meu avô. E se nós seguirmos nessa árvore genealógica, nós vamos descobrir que isso começou lá no Éden, com o primeiro casal chamado Adão e Eva. É por isso então que Davi pôde afirmar com propriedade: eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Alguns comentaristas bíblicos dizem que a ideia de Davi ter sido concebido em pecado é porque ele é fruto, como qualquer ser humano, de uma relação sexual que envolveu sensualidade, desejo carnal, mas nada a ver, nada a ver. O sexo em si não é pecado. Não há coisa mais pura e maravilhosa do que o sexo realizado entre duas pessoas que se amam debaixo da vontade de Deus. Quando Davi diz que em pecado ele foi concebido, formado, ele está fazendo alusão a um termo que na linguagem teológica é conhecido como pecado original. Grave essa expressão. Pecado original. O que é o pecado original? O pecado original, ele se refere a 2 realidades. Primeiro, ao pecado praticado pela humanidade lá no Éden, ainda quando havia somente o primeiro casal. E segundo sentido do pecado original, é o pecado que nós todos trazemos conosco, desde a nossa geração no ventre materno. Temos falado muito em pecado nesses domingos à noite, mas eu percebi uma falha pessoal minha. Até esse momento, na minha 5ª mensagem sobre pecado, eu não defini o que significa o termo pecado em si, o que ele realmente é. E eu quero chamar a atenção de vocês para uma definição excelente do que seja pecado. Infelizmente, não vou ter como mostrar para vocês de acordo com o meu planejado, mas tudo bem. Aconselho você a comprar um livro, você que quer estudar as Escrituras, você que quer estudar os pontos teológicos mais profundos na Bíblia. O livro é um livro grosso, é um livro volumoso, mas é um excelente manual de referência para quem quer se aprofundar nos estudos teológicos. Chama-se Manual de Teologia Sistemática. Manual de Teologia Sistemática, seu autor é Wayne Grudem. Wayne Grudem.
E ele diz algo sobre o pecado que para mim é uma definição muito acertada. Pequenininha, quero que você acompanhe. Olha o que ele fala. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Eu vou repetir, já que não temos aqui a definição para a gente poder gravar, eu quero repetir. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude, seja em natureza. Vamos explicar isso. Existe uma lei moral. Os 10 mandamentos enviados por Deus a Moisés no Monte Sinai para o povo de Israel, não foi ali um conjunto de escritos românticos, mas foram orientações claras de Deus acerca de como o homem deveria se portar. Quando nós olhamos, por exemplo, para a parte do Sermão do Monte, que foi a parte registrada em Mateus 5, 6 e 7, nós temos ali também orientações de Jesus sobre como devemos viver a fé cristã. Existe uma lei moral, sim. Não vivemos de modo desregrado, cada qual fazendo o que quer, o que lhe der na telha. Existem mandamentos dos céus para cada ser humano segui-los. E o pecado, ele inclui não só atos individuais. Ato é gesto, é aquilo que você realiza, como roubar, mentir, matar. Mas o pecado também envolve atitudes contrárias àquilo que Deus quer de nós. O que é uma atitude? Uma atitude não é um gesto. Uma atitude não é uma ação. Uma atitude é um estado de espírito. É uma disposição de alma. Por exemplo, os 10 mandamentos condenam não apenas gestos errados, mas atitudes erradas também. Êxodo capítulo 20, 17. Pode abrir essa Bíblia aí. Segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 20, 17. Olha o que ele diz. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem seus servos ou servas. Nem seu boi ou jumento. Nem coisa alguma que lhe pertença. A cobiça está aqui ligada a um desejo. Desejo não consumado, desejo não concretizado, mas que ainda assim é pecado. O que Jesus falou? Se você apenas no seu coração desejar uma mulher, você já cometeu o quê? O quê? Adultério com ela. Se você apenas odiar o seu irmão, o que você já fez em relação a ele? Já o matou. É a mesma coisa, é a mesma essência. Atitudes desagradáveis para Deus, estado de espírito, disposição mental corrompida, que também se constitui pecado. Portanto, a vida agradável a Deus é aquela que exibe pureza moral, não só nos gestos, não só nos atos, mas também nos desejos íntimos que nós alimentamos em nossa alma. E diante do que você está ouvindo agora, você que está em casa também, você pode estar pensando, realmente, preciso mudar meu padrão de vida. Preciso deixar de pecar em gestos e atitudes. Preciso ser diferente se eu quiser agradar a Deus. Mas aí você tem um problema. Aí você tem uma dificuldade a ser transposta. Vamos voltar para a definição sobre o pecado que eu apresentei agora há pouco. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em ato, seja em atitude e seja em natureza. Aqui está a nossa maior luta. Aqui está a nossa maior dificuldade. O pecado não é só uma questão de gesto, pensamento, é também uma questão de natureza. Você quer sair dele? Você quer deixar de praticar coisas que desagradam a Deus, mas sozinho não consegue. Você quer largar o que sabe ser errado, mas simplesmente por conta própria, você não tem forças, porque há dentro de você uma herança maldita, uma herança que o arrasta, o seduz, o envolve, para você fazer coisas absurdas,
mas você simplesmente não consegue se livrar delas. Sobre isso, Paulo fala o seguinte, Romanos 5,12. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado veio a morte. O que é morte, gente? Vamos lá. O que significa literalmente a palavra morte? Quem é que sabe? Morte quer dizer o quê? Literalmente. Separação. A Bíblia diz que nós morremos por causa do pecado. E essa morte, ela é física? Sim, porque o homem foi criado para a eternidade. A morte é uma intrusa na trajetória humana por causa do pecado. Mas não é apenas física essa morte também ela é espiritual. Nós somos separados de uma relação de intimidade com Deus ainda em vida. Podemos estar vivos fisicamente, porém mortos espiritualmente por causa do pecado. E essa morte também ela é eterna. A separação para todo sempre do seu espírito em relação ao seu Criador. Mas voltando para o texto de Romanos 5,12, olha o que diz, vou repetir de novo, vou começar do início. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Olha aí a herança do pecado, a herança maldita do pecado. Porque todos pecaram. Todos pecaram. Aí você vai dizer, não. Eu não estava com Adão lá no Éden. Todos pecaram em que sentido? Eu nem sonhava em nascer. Eu não posso me responsabilizar pela atitude errônea do primeiro casal, há milhares e milhares de anos. Deixa eu te dizer uma coisa. Adão não estava sozinho no Éden quando fez a escolha de desobedecer a Deus. Adão era um membro representativo de toda a raça humana. Você e eu estávamos com ele. A maldição do pecado que caiu sobre os ombros de Adão, recaiu sobre todos nós também. Não podemos deixar de pecar, não conseguimos parar de pecar, porque passamos a ter uma natureza tingida, afetada pelo mal, pelo erro, guiada pelo que é contrário à vontade do Pai. Deixa eu explicar melhor essa situação para você. Há alguns anos, eu assisti no Discovery Channel um documentário intitulado Águas Selvagens. Águas Selvagens. Falava sobre a vida em volta de um grande rio africano e como a natureza se reinventava por causa da presença daquele rio. E em determinado momento, naquele documentário, eu vi uma cena que me deixou estarrecido, chocado. Saltitantes, chega na beira do rio, uma manada de gazelas. Gazela é aquele animal que você pode chamar também de veado, corça, ou seja lá o que você preferir. E elas chegaram saltitantes. E quando elas chegam à margem do rio, diante delas, submersos, um grupo gigantesco de crocodilos ferozes. Só os olhinhos de fora, à espreita da vítima descuidada que ousasse atravessar aquelas águas. As gazelas veem os crocodilos. E o que é de se esperar é que elas deem meia volta e procurem uma outra parte menos perigosa. Mas não é isso que acontece. Há milênios, aquelas gazelas são guiadas por um instinto migratório que diz: atravessem o rio, e atravessem o rio nessa parte, nesse local. E o que se segue na filmagem é um espetáculo sanguinário, uma carnificina. Uma a uma, as gazelas vão entrando no rio, e os crocodilos vão se lançando sobre elas vorazmente. E as que estavam atrás, mesmo vendo as suas irmãs morrerem, não davam meia volta, continuavam a entrar no rio, eram devoradas pelos crocodilos, porque dentro delas havia um instinto que dizia: atravesse o rio, atravesse o rio, atravesse o rio.
É exatamente isso o que o pecado faz conosco. Essas gazelas representam a nossa vida diante de Deus. Somos, por natureza, filhos da ira hoje, orientados por instintos, por vontades, por desejos que só nos conduzem à morte. Muitas vezes morte física, na maior parte das vezes morte espiritual. Mesmo quando diante de nós é colocada uma oportunidade de fazermos o bem, de assumirmos uma decisão correta, há uma voz interior que todos nós já ouvimos um dia, ou temos ouvido frequentemente: atravesse o rio, e nós não conseguimos dar meia volta. Paulo vai falar mais sobre isso. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versos 1, 2 e 3. Olha o que ele fala: vocês estavam mortos, separados de Deus, em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Efésios 2, do 1 ao 3. Eu quero que você compreenda isso. Você que se acha o cara, o bonzão, a boa zona, todos nós somos, por natureza, merecedores não da dádiva, não do amor, não da misericórdia, mas somente da ira de Deus. É isso que Paulo está dizendo. O que podemos fazer então? Qual é o nosso caminho? Qual é a nossa alternativa? Qual é a nossa solução? Será que nos resta alguma esperança? Como podemos vencer esse pecado que nos domina? Como podemos suplantar os nossos desejos que nos conduzem naturalmente para o inferno? Como? Vamos ver a continuação das palavras do apóstolo? Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Olha o que Paulo diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí bem alto. Você que já experimentou essa graça, você que já provou desse amor, dá um glória a Deus aí bem alto. O remédio para a maldição do pecado que trazemos conosco desde o berço, desde a nossa geração como seres humanos, está única e exclusivamente na graça libertadora de Jesus, no seu sacrifício substitutivo em nosso lugar. É por isso que lá em Romanos capítulo 5, eu não vou ler o texto que ele é muito longo, Paulo vai dizer que assim como por um homem Adão entrou o pecado no mundo, assim também a salvação veio por um homem, Jesus Cristo. E ele é chamado de o segundo Adão. O segundo Adão. Assim como a morte veio por meio de um só homem, que desobedeceu à vontade do Pai, assim também, por um único gesto de obediência, em que Cristo decidiu assumir a nossa maldição no Calvário, em que Ele tomou a nossa morte, para que nós pudéssemos experimentar a sua vida, assim passamos a ter direito à eternidade. Não por nossos méritos, obras, créditos, que isso fique bem claro, mas pelo que Ele fez em nosso lugar. O remédio único de Deus para o problema do pecado, o pecado original que todos nós trazemos conosco, é a graça de Jesus. E esta graça tem que ser aceita, recebida, acolhida pela fé no nome de Jesus. Eu tenho que crer nele como meu Salvador e como meu Senhor. Quero finalizar então
apontando algumas realidades que devem ficar claras para todos nós aqui nessa noite, que você ouviu, que você escutou. Primeira realidade, em Adão, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. O maior religioso, aquele que se isolou da humanidade, aquele que está no alto de um monte, solitário, vivendo como eremita, num claustro, num mosteiro, ele ainda assim é pecador, porque não é o lugar que o torna pecador, é o que está dentro dele, o seu instinto pecaminoso que ele traz desde o berço. Segunda verdade, por causa desse pecado em nós, todos estamos perdidos por nós mesmos. Todos estamos afastados de Deus por causa dos nossos pecados. E só temos direito ao inferno. Terceira verdade, não podemos livrar-nos por nós mesmos do pecado. Você não tem poder para dizer não àquilo que lhe domina. Você é escravo do pecado, disse Jesus. Mas, por último, aprendemos aqui que só a graça de Jesus pode nos dar a liberdade em relação ao pecado. Esse é o ponto maior, é o ápice, o auge da mensagem. A minha pergunta com a qual quero concluir essa minha palavra nessa noite é a seguinte: você já experimentou essa graça? Você vive nessa graça? Nessa noite, entregue-se totalmente a Cristo. Ele é o único meio, o único caminho para nos vermos livres do poder destrutivo e maléfico do pecado original presente em nós. Sem Cristo, não temos a menor condição de sobrevivermos espiritualmente nesse mundo. Não temos. Acontecem coisas que nos machucam e nos ferem profundamente. Esta semana fui chamado para atender a uma família enlutada pela perda de uma de suas filhas, uma menina de 23 anos, como vocês conhecem, como vocês sabem de quem eu estou falando, tão jovem, na flor da idade, mas morta como consequência do pecado. E eu não estou aqui julgando-a, em nome de Jesus, longe de mim isso. Estou apontando uma realidade. Porque sei que aqui existem pessoas que não são diferentes em nada daquela menina. Na verdade, todos nós somos como ela. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença. É a graça de Jesus. Se você diz sim para esta graça, você experimenta a verdadeira liberdade que só um filho de Deus pode conhecer. Você sabe o que lhe tem dominado. E eu quero lhe dizer que o remédio para esse domínio maldito sobre a sua vida está no nome de Jesus. Baixe sua fronte, baixe sua cabeça agora. Você que está em casa nos acompanhando também, por favor, você pode orar. Você pode baixar sua cabeça também, você que está em casa. Eu quero ser direto e objetivo na minha palavra final aqui agora. Eu queria que todos estivessem agora falando com Deus pessoalmente. Minha pergunta é: você se reconhece como pecador? Você consegue se ver como alguém que é escravo do pecado? Como alguém que tem desejos, como alguém que é guiado por vontades, como alguém que tem dentro de si instintos muito negativos e não consegue se ver livre deles? Eu quero lhe dizer nessa noite que a solução para a sua vida está diante de você. Jesus Cristo, aquele de quem estamos falando, aquele que está nesse auditório, aquele que está na sua casa agora ao seu lado, falando ao seu coração, Ele está lhe dizendo: deixe-me torná-lo livre do seu pecado, deixe-me libertá-lo dos efeitos malditos do seu pecado. Creia em mim, confie em mim, dependa de mim, receba-me como meu Salvador, como seu Salvador e Senhor. Jesus está dizendo isso para você. E eu então pergunto rapidamente, objetivamente nessa noite, nesse auditório, nesse templo, e você também que está em casa,
você também que está em casa, nesse templo, há alguém que reconhece-se como pecador e que quer a libertação que há no nome de Jesus, crendo nele, entregando-se a ele como Salvador e Senhor? Se há alguém aqui nesse lugar, levante a mão em nome de Jesus. Alguém que nessa noite quer tomar essa atitude, quer tomar esta decisão de entrega da sua vida a Cristo, confiando unicamente no nome dele, como Senhor e Salvador de sua vida. Se há alguém aqui, levante a sua mão, eu quero orar por você, eu quero apresentar você ao Pai. Você que admite a existência do seu pecado, você que sabe que está afastado e distante de Deus por causa do seu pecado, mas que nessa noite quer a libertação que só há no nome de Cristo, diga assim para Jesus. Alguém? Levante a mão onde você está, eu quero orar por você. Alguém aqui, nesse auditório? Levante a mão bem alto, eu quero orar por você, eu quero apresentar você para o Pai, eu quero clamar pela sua vida a Deus, eu quero colocá-lo diante do Senhor. Alguém que se reconhece como pecador e quer dizer: sim, Jesus, eu creio em Ti, Tu és o meu libertador, Tu és o meu salvador, Tu és o meu redentor, Tu és o meu Senhor, eu quero ser Teu. Alguém que quer tomar esta atitude, tomar esta decisão, que reconhece ser esta a única solução para a sua vida? Levante a mão onde você está, eu quero orar por você. Você que está em casa também, pense nisso seriamente, tome esta decisão no seu coração. Alguém aqui? Levante a mão onde você está. Vou pedir à igreja que se coloque em pé nesse momento, e nós vamos entoar o último cântico dessa noite. Escute bem o que eu estou lhe dizendo aqui. Eu não vou mais pedir que você levante a sua mão, mas se nessa noite houve um encontro seu com Jesus, se nesta noite houve um encontro seu com Jesus, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar por você, eu quero apresentar você ao Pai. Venha com um membro da igreja, venha com um amigo, mas venha. Eu quero orar por você e quero apresentar você ao Pai. Vamos cantar, vamos cantar. Te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. O meu melhor quero Te dar, me derramar aos seus pés, ser Tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por Ti. Abraça-me com Tua misericórdia, vem me envolver. Tua face quero ver, quero vestir as roupas da santidade
sede de Deus. Quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Nós vamos orar. Deixa eu te dizer algo que muitos têm feito para a glória de Deus. Você que está aqui, que entendeu que essa mensagem foi para você, ao final do culto, você pode me procurar e falar: Pastor Júlio, eu quero Cristo como meu libertador. E eu vou estar orando pela sua vida. Você que está em casa e compreendeu a realidade hedionda do seu pecado, creia no Senhor e confirme se manifestando nas nossas redes sociais, e nós vamos entrar em contato com você, como temos feito já. Antes da gente orar, domingo que vem pela manhã, celebração da ceia do Senhor. Domingo que vem pela manhã, mais um grande momento aqui, celebração da ceia do Senhor. Último domingo de setembro, dia 27 de setembro, mais um grupo lindo de batizandos que estarão sendo mergulhados nas águas batismais. Mais um grupo lindo. Você já é crente em Jesus? Amém. Tem convicção disso? Você tem estado conosco, participando conosco e não é batizado ainda? Procure-nos. Procure a missionária Joana Angélica, responsável pelo discipulado da igreja. Entre em contato com alguém da igreja e nós vamos conversar com você para ver o seu caso, tá bom? Vamos orar? Baixe sua fronte aí. Mais uma vez vamos falar com Deus. Obrigado, papai, obrigado, Senhor, pela maneira tão amorosa e tão misericordiosa como o Senhor nos falou nessa noite. Obrigado porque antes éramos filhos da ira, sim, por causa de nossa natureza pecaminosa, mas pelo encontro vivo com o teu Filho Jesus, somos agora membros da família de Deus, da tua família, Senhor. Que salto, que mudança extraordinária. Se há alguém ainda que não tenha certeza de ser participante dessa família, que a tua palavra mude esse coração e essa mente. Que esta seja uma semana, Deus, maravilhosa com o Senhor, nos dirigindo, nos guiando em cada passo e nos dando forças para não pecarmos contra Ti, Senhor. Nos ajuda, ó Espírito Santo, nos ajuda. Nós não queremos Te entristecer, não queremos ir contra a vontade do nosso Pai. Ajuda-nos, Espírito Santo. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, o Filho, as divinas consolações do Espírito Santo, nosso ajudador, repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, e em particular com esta igreja aqui reunida presencialmente e virtualmente, a Igreja Batista Memorial, desde agora e para todo sempre. Amém.